sou joio, eu sou trigo, como ser joio, como ser trigo, o que eu faço para ir junto com o planeta Terra para a quinta dimensão? Porque assim, uma coisa que me pega, eu vejo muita gente falando de transição planetária, só que eu falo, me dá mastigado o que eu tenho que fazer. Me dá, por favor, tenha um papo comigo de um jeito que eu realmente entenda que é aquilo que eu tenho que fazer, aquele passo que eu tenho que seguir, porque eu preciso. Então vamos lá, vai. Transição planetária. Se você não sabe o que é transição planetária, ela tá saindo de terceira dimensão para ir para quinta dimensão. E uma coisa curiosa que tá acontecendo são os flashes solares. O céu tá mandando uma luz aqui pra Terra que em picos que a energia muito alta, é uma energia que a Terra nunca viu. E esses picos de energia é tipo assim que eu gosto de pensar, é a luz entrando na escuridão, a luz entrando na sombra. E se a gente parar um pouco pra pensar, olha o tanto de gente que tá entrando a luz na sombra, tanto de gente que tá com ansiedade, com depressão, com transtorno mental em geral no mundo, olha como aumentou. Não faz um sentido? Tipo, o sol tá jogando uma luz nas nossas feridas, nos nossos problemas, e aí, por isso que é tão importante a gente olhar pra eles, né? Por isso que a gente agora é o momento de olhar pra tudo que tá acontecendo de errado e transmutar isso. E até quando, uma coisa boa também, quando a gente transmuta essas sombras, a gente consegue vibrar mais alto. Porque pensa, se você tem alguma coisa ruim que tá te prendendo, tá te jogando num ciclo, tá te jogando pra uma reação, pra ter reatividade em vários momentos da sua vida que nem são necessários, se você percebe isso e consegue mudar a sua sombra para um estado de neutralidade ou até de luz, né? E vai ter uma resposta que talvez você trataria uma pessoa mal, você pega e fala, pra que eu vou tratar essa pessoa mal? O que vai mudar? O que vai melhorar o problema? Quando você começa a ter essa consciência, tá vendo? E aí, ao invés de você entrar num esquema tipo, fiz uma grosseria, e você ficar com aquilo na tua cabeça, eu fui daquele jeito, devia ter falado isso, sabe, ruminando uma briga. Basicamente, quando você coloca a luz na sombra e você cura, você vê que não tem por que ficar pensando em botar a tua energia em uma coisa que não é legal. Então, é muito mais rápido você sair de um problema, sair de tipo um pensamento que não é legal do que você continuar nele. São percepções que você vai curando e realmente vai transmutando, vai mudando em você. Então aqui vai o primeiro passo para você ser um trigo. Eu acho que é muito isso de ver a sombra, de ver a sua própria sombra. Então quando aparecer alguma coisa, algum problema, alguma situação na tua vida que te traga um estresse, que te traga um nervoso, que te traga uma reatividade que você já conhece, para e observa. Analisa, juro, você tem que parar, realmente. A gente tem que sair dessa distração de ficar em celular, distração de pensar em mil coisas ao mesmo tempo. Tem que olhar e analisar. Porque só assim você vai conseguir quebrar ciclo, sabe? Então você pega e fala, por que eu fui intolerante com aquela pessoa no trânsito? Aquela pessoa fez isso, então eu também podia fazer isso. Mas assim, aquilo ruim com ruim vai dar bom? Nunca. Então, assim, é realmente prestar atenção em tudo que acontece. É assim. E analisar e colocar o óculos do bem e falar como eu mudo essa situação pro que Jesus faria, saca? Mas Jesus, ele é muito distante. Gente, Jesus, ele veio aqui, ele encarnou aqui. Pensa, foi pra te mostrar como ser. Então, assim, é isso. Que você enxerga uma coisa que ela não é positiva em você, você pode mudar, entendeu? Se eu sei que eu sou impaciente, então nos meus momentos de impaciência eu vou tentar ser mais paciente, custe o que custar. Simples. É difícil porque a gente tá acostumado a reagir, a fazer aquilo, né? O ego prende muita gente. Mas é simples assim. Acho que por isso fica tão difícil, sabe? A segunda coisa, assim, não é ordem, tá? Só ponto, só pra lembrar que você pode fazer para ser um trigo é pegar o que você não gosta no outro. Eu não gosto que aquela pessoa ela é arrogante. Você tem em você. E tudo que a gente não gosta no outro, a gente tem na gente. Assim, não é tipo, você não precisa ser igual a pessoa, mas tem diferentes níveis ou diferentes, tipo, quando a palavra, sabe, sinônimos, tipo sinônimos das emoções em você. Daí se a pessoa é arrogante, ver com o que você se acha superior. Às vezes pode ser com uma coisa mínima, mas às vezes você tá fazendo, você tá repetindo isso, só que tem que ver todas as nuances, entendeu? É aquilo, reforma íntima, a gente tem que fazer, ainda mais nesse momento. E quando você percebe isso, você entra muito na neutralidade, porque você vê o outro e você fala assim, ok, ele tá no tempo dele, o tempo dele é dele, o meu é meu, eu tô fazendo isso que eu posso pra ser melhor, e ele vai no tempo dele. E é isso aí. Mas assim, você tá fazendo o seu papel, isso é o melhor de tudo. Um terceiro passo pra ser trigo
Entender que você não é o seu corpo e você não é a sua mente. O corpo é aquilo, o corpo é um veículo que você tem muito maravilhoso, que você tem que cuidar dele absolutamente, porque ele tá com você desde quando você nasceu até o dia que você vai morrer nessa vida. Então, assim, cuide muito bem dele. E aqui, a mente. Eu acho que o mais importante é você não se identificar com a mente. Eu lembro quando eu tava na Índia, tinha muito isso. Eu não sou minha mente, eu não sou meu corpo, eu não sou minha mente, eu não sou meu corpo. Ai, mas como eu não sou minha mente? Na Índia eles também falam que a mente parece um macaco de circo que não para. E é verdade, não é? Eu posso estar aqui, mas minha mente pode estar fazendo a compra que eu tenho de mercado. Minha mente pode estar, eu preciso falar isso com alguém. A minha mente pode estar, eu preciso ligar para aquele ali. Entendeu? Você não é a sua mente. E assim, a mente, ela não é nem a sua melhor amiga, porque a mente ela tenta te colocar mais para baixo do que bem. Porque a mente fala que você não tem dinheiro, a mente fala que você não é bonito o suficiente, a mente fala que você tem que ter ciúmes sua pessoa. A mente, ela parece que ela bota gasolina em coisas pra te testar. Então, por isso que você não é sua mente. Pensa que você é uma consciência e tenta agir mais pelo lado dessa consciência do que a tua mente tá falando. E, eu sei que eu tô parecendo uma tosca falando isso, mas pensa em Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Não tem erro. Se você quer ser trigo, gente, Jesus e Buda vieram para mostrar e a gente tem que pegar. Então, é meio que isso. Se amar, se amar. Então, teve um tempinho que eu fazia terapia num lugar e que o terapeuta falava, você tem que se amar. Tanto que tinha até um floral de amor próprio, sabe? E aí ficava na minha cabeça, nossa, o que eu tenho que fazer pra me amar? Nananana. E eu descobri como você se ama. É aquilo, é muito fácil falar, porém, pra gente colocar em ação é um pouco, né? E aí, como eu te explico como se amar? Porque eu acho que a gente tem um problema assim mesmo. Se você tiver filho, se você tiver pet, se você tiver alguém que você ame muito e que você cuide bem também, né? Você pode pegar essa pessoa. Como você trata essa pessoa? Como você fala com essa pessoa? Vou dar exemplo aqui comigo. Eu sempre era aquela que, tipo, se eu derrubava alguma coisa, tipo, derrubei água no chão. Eu já ia, que porra desastrada. Nossa, não tem jeito. Nossa, minha mão só uma furada, sabe? Eu acabava comigo. E hoje eu vejo com meu filho, se meu filho derruba alguma coisa, a gente só fala, tá tudo bem, vamos secar, tudo bem, vamos limpar, tudo bem, vamos arrumar, tá sempre tudo bem, porque ainda mais dessas coisas pequenas que a gente não tem controle, tá tudo bem. Tem outra coisa também pra dar exemplo. Eu lembro que meu filho, eu cozinhava pra ele alimentos orgânicos, preparava tudo bonitinho, colocava no prato, gente. E eu lembro que eu amo deixar o prato de comida bonita, então eu fazia tipo um masterchefinho pra ele no prato, coisa linda. E pra mim é tipo miojo, pão com queijo, sabe assim, umas coisas muito simples, porque eu não perdia tempo comigo, entendeu? Aí eu falei, mano, pra eu me amar, eu tenho que fazer isso, porque eu amo meu filho incondicionalmente e o que tá faltando em mim. Aí hoje em dia, eu tô com mais paciência quando eu faço alguma coisa que eu fiz algum desastre. Eu vou paciente comigo, eu não me xingo mais, eu não faço as coisas do que eu fazia no passado, entendeu? E é muito disso, igual eu tive um cachorro também que ele tinha umas alergias, umas coisas, então eu cozinhava pra ele. E naquela época também eu cozinhava melhor pra ele do que pra mim. Então é bem isso, é você ver quem que você cuida muito. E você pegar em você um cachorro. Tudo que você coloca, teu amor, coloca em você também. Aqui uma coisa pra você ser trigo que eu acho muito, muito importante. É você ser um adulto responsável. E aqui, gente, eu peço perdão se eu parecer de alguma forma desrespeitosa. Mas é porque, assim, tem muita gente que só envelhece num número. E por dentro a pessoa não evoluiu, não cresceu, não aprendeu nada. Então, assim, à medida que a gente envelhece, vamos também ser mais maduros, sabe? E tem gente que só envelhece no número e aí faz birra igual criança. Se acha que sabe de tudo mais do que não é aberto a ouvir novas opiniões, sabe? Assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, gente. Não é porque você é mais velho que você sabe tudo, sabe? Assim, ser mais flexível. Falta muito em gente mais velha essa flexibilidade de consciência. Tá tudo bem você querer saber de tudo, tá tudo bem. Só que seja aberto aos novos pensamentos, que tudo é importante, sabe? Igual, eu tenho meu filho. Tudo que ele fala pra mim é de extrema importância. Eu escuto ele, tipo assim, eu escuto mesmo. Não é porque eu sempre tô ouvindo ele.
Então é meio que isso. E assim, um adulto, ele se responsabiliza pelas suas ações. Um adulto, ele tem empatia pelo outro. Um adulto consegue colocar mais sabedoria nos seus atos. Então, isso pra mim faz um adulto. Não importa se a pessoa vai ter 20 anos, se a pessoa vai ter 70 anos, se a pessoa tem essas qualidades, ela é um adulto. Se ela pede desculpa, se ela tem o conhecimento que errou, se ela tem a humildade de ouvir o outro, prestar atenção, não querer se impor. E nessa parte da responsabilidade que vem uma coisa muito importante que todo mundo na espiritualidade fala e que eu vou falar também, é para não esperar um salvador. É não esperar. Gente, Jesus já veio e ó, ele te mostrou. Buda já veio e ele te mostrou. Então, assim, a gente não pode. Ai, porque os ETs vão vir, vão salvar todo mundo e Jesus vai voltar. Você tem, é o que todo mundo também, é o que hoje é conhecido como Cristo interno. Dentro de você tem uma consciência divina. Dentro de você tem um pedacinho de Deus. Dentro de você tem uma consciência que é maior do que tudo. E pensa que todo mundo tem essa consciência. Então, a gente tem que começar a despertar essa consciência e colocá-la em ação. E o problema é, a gente tá preso no ego, preso nas distrações do que tá acontecendo aqui no externo, em ter o carro, em ter a casa, em ter a pessoa, em ter a abdômen daquele jeito, tipo, né? E a gente precisa focar no que realmente a gente tá aqui. Também não terceirizar os seus processos. Tem coisa que quando a gente começa, a gente quer, ai, porque eu vou fazer terapia, eu vou fazer isso, terapia assim, terapia holística, eu vou fazer aquilo, fazer aquilo. É a tua mudança, é simples assim. Acho que terapia, psicologia, tipo, é ótimo, porém, é muito da tua mudança, como que você vai sustentar isso no seu dia a dia. E assim, eu vou falar, parece simples, mas é muito difícil. Mas pensa que em todo o seu dia, todo momento, você tem uma escolha. Você acorda, você tem a escolha de vou acordar bem, vou acordar feliz, ou vou acordar mal-humorado, precisando de um café. Vou tomar um café da manhã saudável e nutritivo para o meu corpo, pro meu veículo, ou vou comer a primeira coisa porque é um café e fumar um cigarro. Vou ir pro trabalho, vou ir em paz no trânsito ou vou reagir a cada buzina que eu vi, a cada coisa que acontecer no meu trabalho? Eu vou odiar as pessoas, aquele, ou vou ser um ponto ali de luz, de paz, de sabedoria para os que estão em volta de mim? Voltei para casa, vou ficar o tempo inteiro no celular porque eu estou cansada ou vou tentar me desenvolver para ser o trio que eu tenho que ser agora? Tá vendo? Tudo são escolhas. Todas as escolhas que você faz na sua vida, por mais pequenas que elas sejam, elas ditam a sua linha de tempo. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais. E que se você tiver ideia, tipo, de como ser trigo, do que ser joio, isso e aquilo, de tudo isso que essa galera fala, pode escrever pra mim. Porque, né, quanto mais conhecimento, melhor. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Lembra de ser o seu Cristo interno, lembra de ser igual a Jesus, gente. Eu sei que é meio tosco falar isso, mas é isso, entende? Ai.